Pessoal, estamos aqui fazendo mais uma leitura do Livro dos Espíritos hoje. Viemos trazer uma mensagem para vocês, que hoje vai falar... Primeiro vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui fazendo essa leitura, nesse dia agradável, nessa tarde de quarta-feira, cada um de nós convivendo com sua família, com os seus, na quarentena, ou ainda no seu trabalho, se este trabalho não pode parar. Cada um de nós vivendo este momento único que nós devemos aproveitar para o nosso crescimento. Então, vamos ler o Livro dos Espíritos, que nos fala, a página... Eu juro que eu não sei aqui qual página é, mas fala de alma. Alma é outra palavra igualmente importante que, por ser uma das pedras angulares de qualquer doutrina moral, tem de ser bem entendida. A falta de uma acepção bem determinada para essa palavra tem sido motivo de inúmeras controvérsias. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita na qual cada ideia tivesse sua representação por um termo próprio evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material, orgânica, não tem existência própria e se dissipa com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, costuma-se falar que um instrumento rachado e que não produz mais som não tem alma. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, haveria para todo o universo apenas uma única alma, que distribui faíscas entre os diversos seres inteligentes ao longo de suas vidas. Após a morte, cada faísca retornaria à fonte comum, onde se confundiria com o todo. Como os riachos e os rios retornam ao mar de onde vieram, segundo essa hipótese, há em nós mais do que matéria, e após a morte algo permanece. É nesse sentido que difere da opinião precedente, mas é quase como se nada restasse, já que não havendo mais individualidade, nós não teríamos mais consciência de nós mesmos. Segundo essa opinião... Peraí, pessoal, porque fugiu a minha página. Bom, vamos falando. Ele estava dizendo de alma. Existem várias definições, né? Dependendo da religião. Mas a alma de verdade somos nós, né? Algumas religiões dizem que a alma é o espírito aqui nessa vida, que depois que morre deixa de ser alma. Outros dizem que a alma é o tempo todo. Existem várias definições para a alma. Aqui tá, novamente. Segundo essa hipótese, em nós, mais do que matéria, após a morte, algo permanece. Nesse sentido que eles chamam de alma. Segundo essa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. Esta é uma variante do panteísmo. Para outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que, após a morte, conserva sua individualidade, pois esta acepção é indiscutivelmente a mais generalizada, pois tanto sob este como sob outro nome, a ideia de um ser que sobrevive ao corpo encontra-se em estado de crença instintiva, independente de qualquer ensinamento entre todos os povos, qualquer que seja seu grau de civilização. Essa doutrina segundo a qual a alma é a causa e não o efeito é a doutrina dos espiritualistas. Então, nós, por exemplo, que acreditamos que existe em algo a mais, que existe não só esse corpo, quando a gente passar dessa vida para outra, a alma vai existir, ela preexiste, ela continua. Nós somos espiritualistas, nós acreditamos na vida da alma, na vida do ser
muito maior do que este corpo, da vida do ser espiritual. Sem discutir o mérito dessas opiniões e considerando apenas o aspecto linguístico da questão, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas, que exigiriam cada uma um termo diferente. Essa palavra tem, portanto, uma tripla acepção, e cada uma tem sua razão dentro do ponto de vista adotado para sua definição. A falha está na língua, que para uma única palavra oferece três significados diferentes. Para evitar qualquer equívoco, seria preciso restringir o significado da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha desta ou daquela é indiferente, pura convenção. O importante é estabelecer um entendimento. Acreditamos que o mais lógico seja considerar esta palavra em seu sentido mais popular, razão pela qual denominaremos alma a parte individual e não material do ser, aquela que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Ainda que esse ser não existisse e fosse apenas um produto da imaginação, haveria necessidade de um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra específica para cada uma das duas outras ideias apresentadas, chamaremos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a sua origem, que é comum a todos os seres vivos, das plantas ao homem, podendo haver vida sem a capacidade de pensar. O princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz sempre que esta se encontra em determinadas circunstâncias. Para outros, e esta é a ideia mais difundida, o princípio vital reside num fluido especial, universalmente espalhado, no qual cada ser absorve e assimila uma parte no decorrer da vida, assim como vemos corpos inertes absorverem a luz. Este seria então o fluido vital, que de acordo com algumas opiniões, nada mais é que o fluido elétrico animalizado, também designado de fluido magnético ou fluido nervoso. Que são duas coisas distintas, né? Interessante que ele está falando bem disso. O princípio vital, que é o prana, ou a energia cósmica universal, ele está dissolvido no universo e ele vem junto com o processo da respiração. Por isso que a gente morre quando a gente para de respirar. Que nosso principal alimento se chama fluido vital, ou fluido cósmico universal, que ele está solto no cosmos, ele está preenchendo todo o espaço, ele é etéreo, o quarto elemento da matéria. Lembra que a matéria, nós já sabemos que existia a matéria sólida, líquida, gasosa, existem duas outros tipos de matérias, a matéria fluídica e a matéria etérica. Então, a matéria etérica é justamente o fluido cósmico universal, que é essa energia, esse alimento que nós recebemos quando respiramos junto com o oxigênio. Essa é a nossa principal fonte de nutrição, nossas células e de todos os animais que vivem fora da água, de dentro da água também absorvem, só que uma quantidade menor que é existente junto na água, né? H2O, e aqui nós respiramos o O2. Então, tanto um quanto o outro, ele tem o fluido universal, um em mais quantidade do que menos no outro. Então, o que acontece? Ou melhor, o oxigênio é mais quantidade, né? A quantidade de fluido universal a gente não poderia dizer, afirmar que é mais ou menos no um ou outro. Porém, quando nós respiramos, ele passa a se chamar princípio vital, que é a energia que está dentro do nosso corpo e que energiza as nossas células, que alimenta as nossas células, que nutre uma boa parte do nosso corpo. Então, esse fluido vital, ele faz parte do nosso mundo energético, do nosso mundo somático, e ele é também designado de fluido magnético ou fluido nervoso, dependendo do tipo de célula que ele estiver habitando. Se ele estiver dentro de uma célula nervosa, ele é fluido nervoso. Se ele estiver... eu não poderia dizer ao certo
Quando que ele se transforma em fluido magnético? Porque fluido magnético talvez seja o que está vindo na minha mente agora, que é quando ele está intracelular, quando ele passou para dentro de uma célula, ele se chama fluido magnético. Quando ele está extracelular, ou seja, dentro do sangue, circulando, ou junto com o oxigênio circulando no nosso corpo, ele é um fluido vital. Quando ele está dentro da célula, com um pouco da energia animalizada, ele se chamaria fluido magnético. Foi isso que veio na minha mente neste momento. Eu não saberia neste momento especificar melhor isso. Vamos ler só mais um pedaço. Então, seja como for, há fatos que não poderiam ser contestados, pois são resultado de observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida. E assim como essa vida existe, aquela força também existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, sendo independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são capacidades próprias de certas espécies orgânicas, e, finalmente, que dentre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe concede uma incontestável superioridade sobre todas as outras, a espécie humana. Né? Então, esse fenômeno da vida, esse fluido cósmico universal, tudo isso proporciona que o ser humano tenha uma possibilidade a mais que todos os outros corpos, todos os outros animais existentes no planeta Terra. Nós somos seres indivíduos com uma consciência muito grande, com um raciocínio lógico muito grande, uma parte do nosso cérebro, o sistema límbico, né, se não me engano, desenvolvido, que é a parte maior da nossa inteligência, do nosso raciocínio, que nos permite sermos realmente humanos e termos todas as atitudes de humanos. Então, é importante que cada um de nós tenha essa visualização, que nós nos demos conta que nós somos esse ser mais alto na cadeia aqui do planeta Terra, que nós temos obrigações como esse ser. Nós temos obrigação de evoluir, nós temos obrigação de ajudar os outros a evoluir, nós temos obrigação de amparar nossos irmãos, e é importante que cada um de nós faça a força necessária para que consiga ser cada dia um pouco melhor, para que cada um de nós possa cada dia estar uma pessoa melhor. Então, nós agradecemos mais uma vez essa leitura do nosso livro dos Espíritos hoje, novamente, e que todos aqui que chegaram, que possam ter tido esse esclarecimento, se mantido mais em harmonia, em equilíbrio, que possam passar essa mensagem àqueles que vocês acham que possa ser importante, as pessoas que possam ser ajudadas por essas palavras, e que todos possam ter uma ótima semana, aproveitando todos esses dias de quarentena, para se iluminar como seres que são, para crescer, para evoluir, para se tornarem seres humanos melhores, para que nós possamos verdadeiramente habitar um mundo melhor, viver no mundo melhor que nós desejamos. Muita luz e paz a todos, que assim seja. Um beijo no coração e até a próxima.